Papo com o especialista. Dessa vez trouxemos Davi Santiago da Simplifica Fretes, onde falamos sobre frete aduaneiro, frete internacional, empreendedorismo e outras coisas mais relacionadas ao comércio exterior. Você quer entender, quer saber, quer estudar e quer ver o que é um frete aduaneiro? Acompanhe que esse papo com o especialista é para vocês. Vem comigo, solta a vinheta. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui em mais um papo com especialista, dessa vez com essa pessoa que eu não tenho o que falar. O Davi é um cara espetacular, uma mente incrível que criou uma plataforma incrível e eu chamo para a conversa Davi Santiago da Simplifica Fretes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Davi. Seja muito bem-vindo ao Papo com o Especialista aqui no canal Como é que Fácil. É um prazer ter você aqui. Fala aí, Thiago, tudo bem? Boa noite a todos que estão assistindo. E assim, é um prazer tremendo poder estar aqui conversando contigo de novo, Thiago. E espero que o pessoal goste aí dos resultados depois. Davi eu conheço há pouquíssimo tempo, mas me chamou muita atenção o jeito que ele trabalha. E nesse papo com especialistas, vocês vão entender o que ele faz efetivamente. Ele tem uma experiência muito boa com o comércio exterior e hoje em dia trabalha com frete aduaneiro, ou seja, o ponto final do frete para ser entregue, o ponto final da logística para ser entregue nas fábricas ou sair delas, né, ir para o embarque no caso da exportação. E o mais engraçado que é isso, não é um cara que simplesmente vou tocar essa parte porque me veio na cabeça hoje. Não, é um cara que estudou, ele tem lá a equipe dele, então tá fazendo uma plataforma, um jeito, Davi, me corrija, mas é como se fosse um submarino viagens para transporte aduaneiro. Tô certo? É mais ou menos isso mesmo, Thiago. Está correto o seu entendimento. A intenção da Simplifica Fretes é ser realmente o marketplace de fácil acesso, totalmente intuitivo, onde os nossos clientes eles possam estar contratando um frete aduaneiro, por exemplo, de uma máquina de 5 milhões de reais, com a mesma facilidade, de repente, que ela vai estar comprando um tênis na Netshoes ou vendo uma viagem aí dentro do submarino, igual você comentou. A intenção é exatamente essa. E o mais engraçado, cara, é que eu fico me perguntando, né? Por exemplo, eu sempre falo do canal, como ele surgiu, blá, 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 blá. De onde surgiu essa tua ideia que, para mim, é um negócio fora de série? De onde surgiu essa ideia e por que você chegou e falou assim, vai dar certo esse troço, vou implantar e vamos que vamos, vou viver a minha vida disso. De onde você tirou essa ideia e falou, putz, é agora, partiu para o ataque, né? Não, muito bacana essa sua pergunta, Thiago. E voltando um pouquinho no tempo, né, até mesmo para poder explicar o que é Simplifica, o nosso propósito, o que nós resolvemos, né? Eu sou um dos sócios fundadores da empresa, nós somos em três. É o Edu, né, que ele está como nosso CEO, o Luiz Paulo, hoje ele fica à frente da parte operacional, e eu fico frente a toda a parte comercial aqui dentro da empresa, e por isso cheguei até você naquela outra semana para a gente poder, né, conversar e entender um pouquinho da parte de comércio exterior. O que é a Simplifica Fretes? Ela é uma startup, uma empresa de tecnologia voltada especificamente para sanar os problemas que meus sócios e eu nós tivemos por mais de 15 anos trabalhando com processos de importação ou exportação. Dentre os vários problemas que nós tínhamos ali no nosso dia a dia, Tiago, o que mais tirava o nosso sono, o que mais dava problema com os nossos clientes também, porque nós cuidávamos do processo como um todo, desde a retirada lá fora, a parte da logística internacional, fazíamos toda a parte de nacionalização, desembaraço, licença de importação, classificação fiscal, e depois nós entregávamos para o cliente final. E esse momento de entregar para o cliente final, ou levar a carga de um porto, aeroporto para um porto seco, ele era muito problemático.
o procedimento em si de uma cotação de um frete aduaneiro era muito tumultuado, extremamente moroso. Para se ter uma ideia, muitos dos nossos clientes, às vezes, eles precisavam de 4, 5 cotações para que eles pudessem estar avaliando e dar sequência depois com a transportadora mais assertiva naquele processo dele. Só que o fato da gente pegar uma cotação e gerar manual, às vezes demorava 2 dias. Às vezes o comercial da empresa transportadora não estava, demorava para responder para a gente. Muita transportadora, às vezes, não tinha expertise. O follow-up era muito falho. E isso gerava uma série de implicações para os nossos clientes. Pensando nesses problemas nos dia a dia, que eram muito recorrentes, o que meus sócios e eu nós imaginamos? Isso há 6 anos atrás, em criar uma plataforma web onde nós pudéssemos realizar essas conexões entre empresas que importam e exportam para com as transportadoras de uma maneira simples, objetiva e que pudesse proporcionar para os nossos clientes negociações seguras e transparentes. Esse foi o início da Simplifica Fretes. E assim como toda startup, no começo nós tínhamos muito receio, Thiago, mas um receio assim gigantesco, porque todos nós éramos da parte de frente ali da linha operacional de uma conceituada empresa. Então a gente tinha, por exemplo, o receio de sair para poder empreender. Como nós éramos só a parte operacional, a gente tinha um receio de repente poder entender o planejamento e fazer com que uma empresa seja escalável. Mas o que mais mexeu com a gente ali foi um determinado momento que, na hora do café da nossa empresa, porque todo dia a gente sentava e conversava sobre problemas que nós tínhamos. Um determinado dia a gente parou e falou assim, ó, ou a gente resolve esse problema, ou a gente para de tomar café junto, ou vai se lascar todo mundo. Aí a gente parou e falou assim, não, vamos parar e vamos resolver esse problema, porque não convém a gente perder a amizade por causa de um problema que de repente pode ser fácil de resolver. Foi aí que a gente, né, começou realmente a jornada da Simplifica Fretes. Entendi. E o mais engraçado, né, que, por exemplo, quando você me apresentou a plataforma, quando você me mostrou mais ou menos como é, eu falei, nossa, tão simples assim. Porque é o que acontece? Eu tenho, gente, quase 20 anos de mercado, quase 20 anos de comércio exterior, então eu já vi importação, já vi exportação, já vi todo tipo de negociação para essa área, até commodity eu já vi. E sempre engambelava na parte do frete aduaneiro, sempre, sempre. Por exemplo, eu nunca me esqueço uma vez, eu estava trabalhando, eu trazia a carga via Santa Catarina. Santa Catarina para São Paulo demora em média numa viagem normal 12 a 14 horas. Beleza. Verdade. Chegou lá, contratamos a transportadora e entrou no terminal, pegou a minha carga, foi subindo, 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 subindo. Deu uma tempestade e o cara me ligou de madrugada no meio da serra. Ele me ligou e falou assim, Thiago, tem uma péssima notícia para você. Deu uma tempestade, o motorista está parado. Eu falei, ele está bem? Ele falou, não, está bem, sua carga tá tudo certo, só que ele está parado e eu tô com medo de alguma coisa acontecer com ele, algum roubo, alguma coisa do tipo. Você tem o seguro, né? Eu falei, tenho. Eu sempre trabalhei com o seguro, é aquilo que a gente falou, né, Davi, lá atrás. Importante. O seguro, ele tá aqui para a gente não usar, mas ele tá aqui, é uma segurança sua. Ele falou, então, eu vou te dando notícia até amanhã, de manhãzinha, onde que o cara tá, se desbloqueou a via, mas já fica com o seguro na mão, porque eu tô com medo da região que ele tá parado. Consequentemente, no dia seguinte, ele me ligou falando, não, seguiu viagem, já está passando por Curitiba, daqui um tempo está chegando em São Paulo, chegou no final do dia, beleza, resolvido, tal, abasteceu a fábrica, tudo certo. Mas eu nunca me esqueço do fato de isso ter me ajudado. E por que eu te pergunto, por que eu te falo isso? Porque não é só você contratar um frete. Contratar um frete é a coisa mais fácil do mundo. Tem 280 mil transportadoras. É você ter com quem acompanhe isso para você, né? Um rastreador, alguma coisa do tipo. Hoje em dia, muitas transportadoras têm rastreadores, mas eu vejo muitos rastreadores falhos. Então, por exemplo, o cara já está te entregando a carga,
o rastreador está dizendo que está em viagem, então ele é muito falho. E pelo que você me mostrou lá no Simplifica, ele me faz acompanhar do início ao fim de uma forma muito clara, muito simples. E se eu preciso conversar com alguém, eu tenho lá vocês para falar, puta, Davi, deu zebra, me ajuda, ou olha, não, putz, a carga chegou antes, fantástico. Isso é importante, é essa segurança que o lado de cá, né, o lado importador tem, ou o lado exportador tem quando manda a carga também para os armazéns, que a gente fica tranquilo. Então eu falo, hoje em dia não é questão de pagar. Pagar é o menor da situação. É a questão de você confiar. Eu acho que confiança é a palavra correta para Exatamente. exatamente tudo, né? Sim, e você tocou num ponto muito importante e ele vem de encontro também com os nossos três pilares, que são a gente entrega agilidade em todo o procedimento de cotação, contratação e gestão desses fretes, mas o principal nosso é também a questão da segurança e das transparências nas negociações. Hoje, para você ter uma ideia, o crivo que nós fazemos para poder estar homologando uma transportadora, ele é muito rigoroso, ele é muito rigoroso, porque nós somos corresponsáveis pelo processo como um todo. Então, se a gente está carregando ali, de repente, um maquinário, ou um projeto, uma combinação de máquina, ou uma carga de equipamento eletrônico que custa milhares de dólares, é o nosso que está na reta. Então, o crivo que nós fazemos para poder homologar uma transportadora, ele é muito grande. E quando os nossos clientes, eles entram ali, eles escolhem uma transportadora, eles podem ficar, assim, extremamente tranquilos, porque aquele processo, seja ele uma DTA, uma DI, ou mesmo um caso de exportação, ele vai estar acontecendo da melhor maneira possível e ele pode ficar realmente tranquilo com esse procedimento via Simplifica Fretes. Até você comentou uma outra situação, Tiago, que é bem bacana e também, né, dá vontade de voltar um pouquinho no passado. Você falou do nome da complicação, né? Que é tudo muito complicado, é tudo muito burocrático, é tudo muito rigoroso, é tudo muito conservador. E lá atrás, quando a gente estava para decidir o nome da nossa empresa, de cabeça assim não veio Simplifica. Nós estávamos praticamente há quase 2 horas e meia sentados numa mesa na cozinha lá de casa ainda, colocando N situações para poder ser analisadas e assim, batendo cabeça mesmo, batendo pino para poder escolher um nome que de repente fizesse sentido para essa parte do comércio exterior. E aí, de repente, já cansado, o Luiz levantou e falou assim: ah, gente, pô, simplifica isso daí, vamos escolher e acaba com isso. Aí nós simplifica isso daí, pronto, tá aí o nome, Simplifica Fretes, porque a intenção é realmente pegar todo o procedimento burocrático, moroso e chato. A gente que trabalha com comércio exterior sabe que isso é chato, a gente consegue fazer isso em questão de segundos, de uma maneira automática, simples e totalmente funcional. Então, essa parte que você comentou, e às vezes o frete, ele é o de menos. Não adianta você, de repente, pagar com o Zezinho da esquina R$ 50 a menos para você retirar uma carga importantíssima lá de Santos. Só que, de repente, o veículo não tem as condições necessárias, o motorista não tem o cadastro correto, a transportadora não averba seguro ou deve imposto. Então, é uma série de situações que o importador, o consignatário ou mesmo o exportador, ele precisa estar validando antes dele escolher a transportadora para poder dar sequência. É interessante, né? Você tocou em dois pontos que são fantásticos para mim. A validação, né, de transportadoras pelo teu lado, pelo simples fato do que você quer vender. Você não está vendendo a tua empresa, você está vendendo a transportadora que está sendo representada por vocês. Ou seja, você tem que ter um Exatamente. crivo extremamente rigoroso e rígido, né? Porque se o cara falhar, a falha é sua, não é dele. A falha é Quem minha, quem está exatamente. na frente, quem está na linha de frente, é você, não é ele. Ele é o Sim. cara que é o transportador que foi validado. Mas até aí tem 280, por exemplo, sei lá, numa situação simples. Quem falhou é você, a tua responsabilidade é muito grande quanto a Exatamente. isso.
Você tocou num ponto interessante nisso daí, né? Até no momento que eu te prospectei, né? Como Uhum. cliente da empresa que você está, eu cheguei para você e em nenhum momento eu falei na redução de custo. Eu falei, Tiago, quero entender como você trabalha hoje, o teu escopo de trabalho, seus eventuais desafios, para verificar se o que eu tenho eu consigo te ajudar. Em nenhum momento, mesmo quando da apresentação da plataforma, a gente focou com relação à redução de custo. A gente entende que o procedimento sendo bem feito, sendo feito da maneira correta, a redução do custo, ela vai vir como consequência. Eu hoje tenho quase 40 anos e quando eu comecei com o Comex, eu falava assim, não, você tem que reduzir custo em tudo. Reduz, porque essa é a chave do negócio. Reduz custo em tudo, o dólar está alto. Põe a NCM com menor imposto, né? Faz tudo. E é a mentalidade que a gente sai da faculdade. Hoje eu já penso Exato. diferente. Hoje, sei lá, com quase 20 anos de experiência, eu já penso diferente. Eu já penso o seguinte: não é reduzir custo, é você saber onde você está gastando. Ou seja, não adianta nada eu fechar um frete internacional a US$ 1.000, por exemplo, e ele vai me entregar ruim. Um negócio ruim, moroso, parado, que vai me dar zebra, inclusive na hora de entregar para o frete aduaneiro aqui. Se eu fechar um frete a US$ 1.100, US$ 100 a mais, que ele vai me entregar um negócio com qualidade, que eu vou ter um follow-up, que vai ser um negócio redondinho, eu vou pensar, sinceramente, em gastar esses US$ 100 a mais e ficar tranquilo. Eu, como importador, eu Exatamente. posso justificar esses US$ 100 a mais, porque é uma tranquilidade minha. Eu vou saber que eu vou receber a carga, sei lá, daqui 10 dias, mas eu vou receber. Não vai ser um negócio que vai falar, daqui 5 dias, não sei, depende da transportadora, depende disso, daquilo outro, vai jogando a culpa para frente. Não me adianta isso. Verdade. Então, E hoje redução. tem muitas pessoas no mercado que trabalham de maneira incorreta, falta muita informação. Então, esse ponto de vista que você tem e está colocando, ele realmente é muito importante, porque faz a pessoa pensar que, de repente, nem sempre o que aparenta ser mais fácil é a melhor maneira de você estar tocando aquele seu processo de importação e exportação. Uma vez chegaram para mim e falaram, eu trazia móveis de escritório. Nunca me esqueço, primeira empresa, puta, zilhões atrás. Chegaram para mim, falaram assim, por que você não classifica com o NCM tal? Porque ele é mais barato, ele tem imposto de importação 5, o meu, no caso, tinha 12, por exemplo. Por que você não põe isso? Eu falei, não, não, porque se dá uma zebra com Receita Federal, isso eu sempre falo, pessoal, e as pessoas que veem os meus vídeos sempre falam, eu sempre me ouvem dizer, NCM é o coração da operação. Se o NCM está errado, a Fato. operação está toda errada. E aí eu sempre falo, eu cheguei e falei, não. Não, puta, mas vai reduzir custo. Isso uma trade me ligou falando isso. Eu cancelei o Absurdo. canal. Eu falei, não. Não, mas você vai ter redução de custo e não sei o que, tal, tentando me convencer que aquilo que eu estava fazendo estava errado. Eu cheguei para ele e falei assim: olha, você pode tratar com seus clientes da melhor forma possível, te agradeço pela ligação, mas não. Putz, mas por quê? Eu falei, porque eu trabalho certo. Não é, eu não quero ter um barato que sai caro lá na frente. Se uma receita bate aqui na minha porta e eu mostrar para ela 2, 3, 4 DIs e tiver errado, eu vou tomar uma multa Vai gigantesca. tudo retroativo. Vai tudo retroativo e talvez eu tenha que fechar a empresa. Você entende o Exatamente. buraco que é? Aí o cara fala, não, não é prática de mercado. Mas é isso que vende-se hoje em dia, né, Davi? Não, é que nem eu falo, não é redução de custo em si. Redução de custo você consegue fazer comprando qualquer coisa e vendendo no mercado. Redução de custo com inteligência, vendo aonde você pisa, onde está o lado certo da coisa, você trazendo um custo até maior para a tua empresa, mas tendo uma responsabilidade em cima disso, você está tranquilo. Isso é até pro É lado do verdade. frete aduaneiro também, né?
Eu lembro uma situação, você comentando assim, enquanto eu era, né, analista, coordenador de importação, eu por muito tempo geri uma equipe dentro de uma conceituada empresa e uma das minhas atribuições era exatamente a questão da classificação fiscal. Então, o processo começava, o analista cuidava, vinha para mim classificar, verificar se tinha algum tipo de exigência, autorizar o embarque e depois, na hora do registro da DI, né, fazia uma segunda conferência. E assim, N casos, dono de empresa, diretor, engenharia. Não, mas usa essa NCM aqui. Por que você quer colocar essa aqui que tem imposto de importação 10, sendo que tem essa daqui que é similar, que é 2%? Porque assim você quer quebrar minha empresa, que você não está pensando nisso aqui, não sei o quê. E a gente sempre mostrava ali, ó, pensa direitinho, porque a tua classificação fiscal é essa daqui. Se de repente você faz o registro errado e a Receita pega, o que vai acontecer? Você vai ter que recolher a diferença, você vai ter que pagar uma multa sobre a diferença de 37,5%, a tua carga vai ficar parada, você provavelmente ainda vai pagar uma multa de 1% do valor aduaneiro da tua mercadoria por conta das informações estarem ou discrepantes, ou incorretas, ou inexatas, e fora isso, cara, o prazo que você tem, que você está falando que a sua carga é urgente, você mesmo está contribuindo para que ele seja estourado. Você quer realmente, de repente, ter essa redução que você acha que vai ter por conta da classificação fiscal incorreta, ou você quer fazer correta e de repente não ter problema? Era essa conversa. Gerava assim N estresse na época, mas graças a Deus sempre conseguia convencer o pessoal a estar fazendo da maneira correta para evitar inúmeros problemas. Porque depois, quem precisa retificar, calçar a cara com o fiscal e tudo, é a gente que estava ali na parte de operações, né? E quem já trabalha com isso sabe que você enfrentar um fiscal na Receita Federal com um trem que você sabe que está errado é dificílimo. Então, faz certo aí os marinheiros de primeira viagem, quem está trabalhando essa parte de classificação fiscal, porque você evita uma série de transtornos. Vou trazer aqui um rapaz, aqui para o canal, ele vai dar um papo com o especialista. Hoje ele mexe com redução, ele ajuda na redução de ICMS, ou melhor, no crédito, utilização do crédito ICMS. E ele chegou numa conversa Legal. comigo e falou: Thiago, eu era fiscal, eu me aposentei, eu era fiscal, então eu sei onde está o caminho das pedras e eu sei das pessoas que fazem bobagem. Tem muita gente que faz bobagem sabendo o que está fazendo. E aí ele falava, por exemplo, chegava o container A do cliente X e eles sabiam exatamente, puta, esse cara, ele faz documento falso, ele passa para o despachante registra a carga e a gente faz vista grossa. Até a hora que o cara fizer isso, começar a movimentar bastante, a gente vai bater na porta dele. E ele Pega fala, tudo retroativo. não, e ele fala, não é a questão de passar 1, 2, 3. Não, isso é pequeno. Ele fala, o fiscal, a gente era intuído, não sei nem se essa palavra existe, a deixar passar, porque lá é que nem minha mãe fala, você deixa o cara se matar pela corda. Ele entra, põe a corda, aí ele dá um É puxãozinho aqui, verdade. ali. E é exatamente isso, é um jogo de forca. E ele fala, a fiscalização é um grande jogo de forca. A partir da hora que o cara está enrolado demais, a gente puxa a corda e vai atrás dele. E aí ferrava Exatamente. completamente o cara que estava fazendo a coisa errada, né? E tem uns zilhões por aí que acham que são espertos, acham que tentam passar a Receita Federal para trás e não sabem o que está por trás de tudo isso, né? Eu sempre É comento, Davi, verdade. que o Ciscoserv não caiu. O Ciscoserv ele está interno, só que de um jeito que para a gente não precisa mais, mas ele está interno. Sim, eu Tá tenho pegando informações, né? pegando informação, ele tem Tá pegando informações. essa base de dados. Está lá internamente. Uma hora, opa, peraí, por que a tua cadeira, por exemplo, custava $10 e agora custa 2? Ela tende a aumentar, ela não tende a diminuir. Está errado aí. Olha o Cisco Serve dando informação. Então, Tá. hoje, a gente não precisa alimentar. A própria o sistema da Receita alimenta isso automaticamente. Uma hora vai dar Sim, zero. é retroalimentar.
uma outra situação, né, igual você comentou, que de repente ali a pessoa faz o negócio errado, não deu um problema, o que que vai acontecer? Ela vai estar fazendo de novo incorretamente nos próximos até dar um problema. E aí, né, os mais antigos falavam, né, que não tem nada pior do que um idiota motivado, né, que ele vai realmente enfia pé na jaca com gosto. Complicado. Davi, fala uma coisa, mais para o teu lado Aham. empreendedor agora. Qual o seu maior desafio no lado dos bastidores que nós, importadores e exportadores, não vemos e não vimos? Qual o seu maior desafio, além de colocar essas transportadoras para dentro da Simplifica? O que você vê como o maior desafio? Fala, meu Deus do céu, os caras não sabem como é que é bastidor para encher o meu saco durante o dia, né? Não, bacana. Essa pergunta ela é muito interessante pelo seguinte: quando a gente vai levar o papo mais para o lado do empreendedorismo, da Simplifica Frete, os nossos atuais desafios, hoje bate muito na questão do conservadorismo de algumas empresas, de alguns departamentos de importação ou de exportação. E é um conservadorismo que hoje em dia não faz muito sentido, Tiago. É aquela questão, a tecnologia ela vem sendo implementada no dia a dia. E no Comex não é diferente disso. A gente vê muitos casos hoje, por exemplo, muito em função da pandemia, que às vezes um fiscal da Receita Federal lá no Porto de Santos, que demorava uma década para fazer uma vistoria presencial numa carga, hoje ele consegue fazer isso por videoconferência. Então, aos poucos, a tecnologia vem sendo implementada no dia a dia desses profissionais, e isso é positivo para o nosso lado. Só que muitas empresas ainda têm uma certa dificuldade de poder aceitar que a tecnologia hoje faz parte do dia dela, dia a dia dela. Eu cito, por exemplo, algumas situações que já aconteceu conosco aqui. Fiz um primeiro contato com o cliente, ele gostou da ideia, levei ele para poder conhecer a plataforma, achou sensacional as informações, como que fica tudo disposto, as validações. Chegamos a fazer um frete em conjunto, ficamos bem mais competitivos. Só que o que aconteceu? Na hora que teve um processo real, esse processo ele era um pouco urgente. Quando é urgente no primeiro contato, a gente compreende perfeitamente que alguns consignatários ficam com um certo receio de mudar. Porém, ele já tinha me relatado durante a nossa conversa que ele estava tendo alguns problemas pontuais com a transportadora, falta de follow-up, valores discrepantes e N outras situações. E aquele momento a gente tinha feito essa cotação real, estava tudo certo para ele realizar um primeiro frete conosco, só que o que aconteceu? A carga pegou canal vermelho, ficou um tempo lá esperando conferência física e documental, e nesse período, nesse momento, virou um período de armazenagem e estava por virar o segundo. Era um valor do equipamento relativamente muito alto, e uma armazenagem, por exemplo, que ia ser aí de 2, 3 mil reais, já estava indo para quase 7 mil reais. Aumentou demais. E o que aconteceu? Quando o processo ficou liberado, o ICMS ficou pronto, eu falei assim, ó, pelo que eu estou vendo aqui, o processo está liberado para carregar. Vamos dar sequência, o veículo já está ali disposto para poder carregar e tudo mais. E falou assim, Davi, sabe como é que é? Primeiro processo, eu ainda estou com uma dúvida assim, assado. Eu acho que eu vou deixar isso daqui, mais por questão de segurança, com a minha transportadora. Falei, cara, não tem problema. Na hora que você achar que for mais oportuno, na hora que você tiver à vontade, a gente vai fazer um processo em conjunto. Pelo que eu entendi, você gostou. Talvez você só não está à vontade agora, não é isso? Você é isso mesmo, não sei o quê. Beleza, isso foi numa quinta-feira. Encerramos o assunto ali, coloquei de fazer um follow-up com ele um pouquinho mais para frente. Na segunda-feira ele me ligou desesperado. Davi, porque eu tô com um problema aqui, porque eu não sei como é que eu vou fazer, que a carga ficou parada, que ninguém carregou, e agora, como é que vai fazer? Falei, não, me explica o que aconteceu. Ele fechou com a atual transportadora, que também faz a parte do fracionado, não tem muita expertise nessa área do aduaneiro, por isso estava tendo alguns problemas operacionais, e a transportadora ficou de carregar a carga na quinta, não carregou, era para carregar na sexta, já estava virado o período, também não carregou.
Ele estava desesperado na segunda-feira. Falou assim, ó, preciso que você carregue esse negócio para mim agora. Tem como? Eu falei, não tem. Vamos entrar aí, a gente faz a contratação, automaticamente o sistema já vai disparar para a transportadora, já vai identificar o veículo que está mais próximo, a gente faz o carregamento. Você quer que entrega hoje ou amanhã? Não, eu preciso que entrega hoje, não sei o que, beleza. Eu falei, não, fica tranquilo que vai ser entregue. O processo foi entregue no dia, agradeceu, desde então ele está conosco. Só que se a gente pegar o ponto-chave dessa informação, talvez se ele não tivesse o espírito ainda muito conservador no primeiro contato, ele teria evitado um custo desnecessário de quase R$ 6.000 de armazenagem, entendeu? Porque já tinha problemas com transportadora atual, porém, como era um processo que virou urgente, ele teve um receio de dar oportunidade para uma nova empresa, até então de tecnologia, né, que vem para resolver exatamente esse problema. Aí, na prática, ele viu que, de repente, você poder dar oportunidade, abrir para que uma tecnologia venha e otimize o seu procedimento operacional, venha a calhar em muitas situações. Quando muita gente me liga, né? Liga para os importadores, exportadores, oferecendo frete, frete internacional, agente de cargo, caramba, quanto. E eu ouço todos. Eu gosto de ouvir as pessoas porque eu gosto de entender qual que é o diferencial dela. Né? Outro dia me ligou uma moça e ela virou e falou assim, não, porque eu tenho um diferencial com o tempo, e o meu tempo é diferente, ele é mais rápido. Falei, deixa eu dar um pouquinho de trela para ela, né? Ah, tá bom. Chamei para uma reunião, vamos conversar. Eu virei para ela e falei assim, como é que seu tempo é diferente? Sendo que isso eu falo para o pessoal no canal, tem até vídeo, inclusive, falando sobre isso. O tempo de viagem China-Brasil, 35 dias marítimo, normal, 30, 35 dias, nunca menor, sempre maior. Se você pegar um fracionado, ele vai dar 60 dias. Então, de 30 a 60, né, digamos assim. E nunca A não menor. ser que alguém realmente conseguiu acelerar o navio, né? Ah, sei lá, eu colocou um nitro no navio, sei lá, eu. E aí eu falei, Turbinou. pô, deixa eu tentar entender, né? Porque além disso, só para o pessoal entender, quando chegar a carga no Brasil, ela não fica imediatamente pronta para ser registrada. Não, ela entra no armazém, demora uns 2, 3 dias até ser registrada, redirecionada, enfim, tem seu Exato. tempo. E eu fiz exatamente essa pergunta para ela. Eu falei, como é que seu tempo é mais rápido, né? Porque me causou essa dúvida, né? Falei, cara, você me faz um teletransporte do container e chega aqui? Não sei. Ela virou para mim e falou assim: eu vendo a oportunidade, se liga, das coisas serem mais rápidas com o fiscal. Eu falei, nunca mais pense em falar comigo. Me esqueça, né? Nunca mais fale comigo. Porque o que Me acontece? esqueça. Davi, agente de carga tem zilhões por aí. Bons, ótimos, regulares e péssimos. Despachantes, a mesma coisa. Transportador, a mesma coisa. E você sabe disso quanto a transportador é aduaneiro. Você deve ter os caras É, que já passaram por vocês que eram horríveis e que, putz, você fez um crivo gigantesco com ela, mas o cara falhou na operação. E você tem casos fantásticos. E até aproveitando essa pergunta, por exemplo, o que, que eu sinto? Não adianta você pegar a documentação do cara, simplesmente da transportadora e etc e tal, e falar, não, os caras são idôneos. Como é que você faz esse crivo quanto à operação do cara? Você vai lá, você se enfia no caminhão do cara. O que, que você faz para falar, puta, não, é uma operação que vai dar certo e eu posso vender? Porque essa pergunta, né, que você deve ouvir direto, ela é muito sim. importante para você passar uma credibilidade para frente, né? Como é que você faz esse crivo com esses caras na operação e não só na documentação, digamos assim? Essa pergunta ela é muito interessante e realmente muito pertinente, e a resposta é simples. Não cabe a eu, Davi, Simplifica, fazer esse crivo na operação. O que acontece? Quando é finalizado todo o procedimento dentro da Simplifica, o próprio cliente faz a qualificação da transportadora de acordo com a sua satisfação.
E o que nós fazemos de acordo com esse feedback? Nós criamos uma mediana, onde hoje nós medimos o ranking de performance dessas transportadoras baseado ao próprio feedback dos usuários. O meu crivo, por exemplo, no início é para saber a idoneidade da transportadora, se a documentação está tudo certo, todas essas informações. Mas a parte operacional, que é realmente a dor, você que está contratando vai ter a possibilidade de fazer o feedback exatamente de acordo com a sua satisfação. E o que é bacana? Transportadora começou a ficar ali abaixo, são 5 estrelas, começou a ficar abaixo ali de 4,1, na mesma hora, falou assim, ó, tá acontecendo assim, assim, assado, vamos fazer uma ação corretiva, senão você vai estar ganhando aí um processo não conforme, vamos verificar para evitar esse tipo de situação. Começou a ser recorrente, Thiago, convidado a se retirar da plataforma. Não tem muita conversa com isso, porque hoje é o seguinte, eu ligo para você para oferecer uma certa facilidade no procedimento de gerir teu processo de cotação, contratação e gestão desse frete. Se alguma dessa transportadora tem te gerado algum tipo de transportadora, não faz sentido ela estar conosco, entendeu? Vai exatamente contra o nosso próprio nome, que é simplificar o seu dia a dia cliente importador, entendeu? Entendi. E eu lembro quando você me ligou, eu falei, nossa, isso deve ser caro. Deve ser caro, porque Todo mundo fica na dúvida. porque eu falei, caramba, eu tenho na minha mão sei lá quantas transportadoras e eu posso escolher a mais barata, mais cara, o custo-benefício é legal. Isso deve ser caro. E eu lembro que na conversa você falou, você não vai pagar nada. Eu falei, opa, peraí. Eu vou ter um negócio de graça, eu vou poder escolher uma transportadora. Me explica como é que você chegou nesse número, Davi, porque isso cresce o olho, digamos assim, do pessoal, né? E até para o pessoal que está acompanhando esse vídeo entender que nós, importadores e exportadores, não pagamos nada na Simplifica Frete. Explica para a gente isso aí, como é que você chegou nesse número? Exatamente, isso aí é muito interessante, porque realmente quando a gente começa a conversar, e ali no momento da integração, onde eu pego um exemplo real que o cliente passou ali, do problema, do escopo operacional, e faço a apresentação da plataforma, uma das principais dúvidas é, mas, pô, como que eu não pago nada para poder utilizar essa tecnologia, para ter alguém acompanhando os meus processos e ainda assim ter fornecedores bons homologados para não dar problema na minha operação? O nosso modelo de monetização, ele não é com o consignatário. O meu pitch para você, empresa que importa ou exporta, é eu te levo agilidade, segurança e transparência. Em algumas situações, eu vou conseguir reduzir também seu custo logístico, seja DTA, seja DI ou mesmo processo de exportação. E até soltando um spoiler, em breve a gente vai estar realizando também o lançamento de um spin-off da nossa solução para poder fazer também o frete internacional, seja ele aéreo, marítimo ou mesmo casos de fronteira. E a nossa monetização, né, explicando um pouco melhor, ela é diretamente com as transportadoras. Nós temos pacotes de assinaturas com essas transportadoras, porque com elas a gente oferece um pacote gigantesco de inteligência comercial. Hoje, por exemplo, com a nova dashboard que nós lançamos esse ano, eu consigo entregar para as transportadoras, além de uma demanda gigantesca de processos de N clientes de pequeno e de médio porte, e alguns também de grande porte, a gente consegue entregar um mapa de calor, onde eles conseguem identificar onde tem tido mais cotações, a gente consegue encaminhar para eles informações precisas do porquê que eles não têm sido, né, têm tido bons fechamentos. Então, a gente leva para as transportadoras essa inteligência comercial. E com eles o meu pitch é, ó, transportadora, pela Simplifica Fretes, eu te levo uma grande quantidade de demandas, são demandas reais, também são qualificadas, eu consigo potencializar suas vendas, porque toda hora ele tem dezenas, centenas de cotações caindo diariamente, e eu ainda consigo reduzir o teu custo logístico, porque você não precisa mais fazer com que os seus vendedores ficam correndo aí igual louco atrás de transportadora, atrás de cliente, principalmente agora com a pandemia, porque muitas empresas continuam não
recebendo pessoas para poder conversar. Então, como o nosso pacote de inteligência é totalmente voltado para as transportadoras, hoje a nossa maneira de monetizar é diretamente com essas transportadoras. Num futuro próximo, quando a gente estiver com a parte do internacional totalmente validada, a previsão é que a gente solte o MVP no segundo semestre, aí sim é bem provável que a gente também tenha um pacote de assinatura com os clientes, porque aí vai ser uma tecnologia muito robusta, onde ele vai conseguir realmente gerenciar esse processo desde a hora que coleta a carga lá fora até o momento que a carga está chegando para você aí já nacionalizada. Ou seja, você acabou sem querer ajudando na resposta anterior, que lembra que eu te perguntei, como é que você faz o crivo do cara? Pensa pelo seguinte, não sei se eu estou errado. Eu pago para você para estar na sua plataforma. Então eu tenho que oferecer um serviço de boa qualidade, porque eu estou pagando para você. Não é o cliente que está me pagando, é você. Quer dizer, sou eu que estou te pagando para estar lá. Ou seja, o serviço do cara tem que ser fantástico. O cara tem que ter um serviço bom, porque senão ele é convidado a se retirar. Tudo bem, ele vai deixar de gastar, mas ele vai deixar de ganhar também. Então, Exatamente. você fez uma amarração fantástica aí. Davi, eu acho que é um futuro, cara, é um jeito de se trabalhar que é fora de série. Para mim, como importador ou como exportador, e as pessoas que estão acompanhando esse vídeo, também pensam da mesma forma. Para nós, importadores, exportadores, etc., não tem custo. Mas para a transportadora e futuramente para os agentes de carga, aí sim, para os agentes, enfim, que seja lá quem for e o que o futuro quiser, né, digamos assim. Fala uma coisa, Sim. como é que você enxerga o mercado logístico? E ele tem para evoluir ainda? Porque você vê com uma ideia com 3 pés no peito, não foi nem 2, foi 3 pés no peito. Você vê, você enxerga esse futuro, você enxerga alguma coisa lá na frente. Como é que você vê tudo isso, cara? E onde pode evoluir ainda tudo isso? Cara, essa pergunta também é muito interessante, Thiago, assim como as anteriores, pelo seguinte, cara, a gente vê que o Brasil em si, ele tem um problema estrutural muito grande, seja com relação às estradas precárias, ao alto custo das alíquotas dos impostos, alto índice de furtos e tudo mais. Então, quanto menos trabalhos operacionais a gente tiver e quanto mais dados a gente poder analisar, transformar em informação e automatizar, melhor. O que nós enxergamos a Simplifica Fretes daqui a alguns anos? Hoje nós somos uma empresa de tecnologia que tem simplificado parte do problema dos importadores. Num futuro próximo, nós queremos realmente criar um hub onde você, em uma única ferramenta, vai conseguir gerar seu processo do início ao fim. Não apenas a parte do frete internacional, a parte do frete rodoviário, que é o que nós já fazemos hoje, mas quem sabe talvez também uma contratação de seguro, uma negociação com a armazenagem, poder contratar ali eventuais despachantes aduaneiros, e depois que esse processo estiver totalmente finalizado, por que não também voltar os olhos para a parte do mercado fracionado? Que a gente sabe que essas empresas também têm as mesmas dificuldades que as empresas que importam e exportam. Então, realmente, a gente tem assim, não vou falar uma ambição, que é uma palavra muito forte, mas nós temos um sonho de realmente levar cada vez mais a simplicidade de uma tecnologia de fácil acesso para que as empresas possam, no seu dia a dia, otimizar as tarefas, porque a gente sabe que no mercado cada vez mais tecnológico, é importante que isso seja acessível para todos. Como o nosso foco são pequenas e médias empresas, até por isso, né, falando também um pouquinho do questionamento anterior, nós não cobramos uma assinatura dessas empresas, porque a gente sabe que no contexto geral, principalmente em tempos de pandemia, está muito apertado os consignatários. Você tocou num ponto que é muito, muito interessante, a infraestrutura no Brasil. Teve um vídeo que eu gravei para o canal que eu falo sobre frete ferroviário e cabotagem.
se é o futuro do país ou se é um grande elefante branco. Eu, Thiago, eu juro que eu não entendo o porquê o ferroviário não dá certo aqui no Brasil, apenas para commodities, tipo soja, milho e etc, etc, etc. Sendo que você tem um país do tamanho de um continente, e se você tivesse uma interligação, digamos assim, entre países, vai, Argentina, Uruguai, Paraguai, a Bolívia, etc, etc, você ia reduzir muito o custo e o tempo também, né? Então, eu vejo, não como um elefante branco, eu vejo como um futuro. Mas eu vejo essa falta de infra. O que você vê disso? O Brasil falta essa infra, dá para melhorar, as estradas estão melhores do que, sei lá, 5 anos atrás. O que te impacta tudo isso? E você acha que tem esse grau de evolução? Eu estou viajando, eu falo, meu, Thiago, não dá, Rapaz, porque o ferroviário nunca vai dar certo. O que você acha disso tudo? você não está viajando, inclusive nós fomos procurados por algumas empresas, né, que trabalham com essa parte da linha, da malha ferroviária, para realmente poder validar essas integrações, fazer com que as cargas cheguem nos terminais ferroviários e depois deles cheguem nos portos, principalmente ali em Santos e no Rio de Janeiro. Você não está viajando, hoje é uma preocupação dessas empresas e a gente tem conseguido ali caminhar um pouco junto para poder entender como que o pessoal está pensando no futuro, porque essa tecnologia hoje, a Simplifica Fretes, já tem e a gente já conseguiria contribuir para que essas empresas que trabalham com a parte ferroviária, elas consigam boas transportadoras para poder realizar essa coleta onde quer que seja, para chegar nesses terminais para posterior embarque aí para Santos ou para o Rio. Então você não está viajando, já existe alguns estudos nesse momento aí para poder realizar essa integração rodo-ferroviária. É engraçado que eu vou partir do além, digamos assim. Minha mãe sempre fala, ou vai, a minha avó sempre falava que ela fazia viagem. Eu tenho família no interior de São Paulo, que ela ia daqui até onde ela mora hoje em dia de trem. E aí eu pensando nisso, eu falei assim, putz, não seria sensacional se você pudesse sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro em 2 horas e um pouquinho de trem, porque você vai ter um custo muito reduzido, isso eu estou dizendo passageiro, muito reduzido. Você vai ter uma malha ferroviária, você vai ter uma viagem legal pra caramba. Eu gosto desse tipo de coisa, paisagem e tal. E eu morei fora, eu morei na Itália, morei na Inglaterra. Eu fazia tudo de trem. Europa toda eu fiz de trem, então você acompanha, é muito legal tudo isso. E onde eu quero chegar? Não só para passageiro, no caso, mas para carga em si. Imagina, Davi, a gente pensa, por exemplo, eu moro em São Paulo, você está em Minas, etc. Mas pega o cara que é um produtor pequenininho, sei lá, no Mato Grosso, e tem que levar a carga dele do Mato Grosso, são commodities, para o Porto de Santos. Puta, ele tem que contratar 30 caminhões para carregar tudo aquilo. Se pusesse num ferroviário, em 2 dias estava aqui na mesma malha, na mesma viagem. Seria algo de espetacular. E eu vejo essa falha muito grande no país. E aí é que está. Sendo o cara mais apolítico do mundo, que eu tento me aproximar a ser, cara, não é quem está lá, ou quem vai entrar, ou quem. Não sei, parece que tem alguma coisa que bloqueia tudo isso. Fala, não dá, não queremos fazer isso. É um negócio muito complicado, né, Davi? São algumas coisas que no Brasil a gente, por mais que se esforce, Thiago, a gente não consegue entender, cara. Não, Por mais não, que a gente se esforce para algumas situações aqui no Brasil, a gente não consegue entender, cara. Infelizmente, tem algumas situações aqui que aparentemente foram feitas para não acontecerem, não se sabe por quê, ninguém consegue explicar de maneira coerente. bem complicado. Voltando ao fato da Simplifica, deu Aham. como minha namorada fala, eu fui até a nuvem e voltei. Como é que você Demos uma convence? viajada, né? Eu dei uma pequena viajada.
Como é que você convence que teu cliente que sua plataforma é útil e simples? Comigo você, por exemplo, fez uma demonstração, foi me mostrando, sei lá. Como é que você fala para o cara, ó, é útil, é fácil, você consegue ir tocando isso aqui tranquilamente? É, onde partiu do pressuposto que você falou, eu preciso mostrar e não falar para o cara? Isso é muito bacana, ô, Thiago, porque hoje a Simplifica Fretes resolve um problema que nós tivemos assim por N anos e eram muito recorrentes com várias empresas. Então a gente sabe realmente que é uma solução simples que pode vir agregar no dia a dia das empresas. Só que como aconteceu contigo e como acontece no nosso procedimento de prospecção comercial, eu não chego, por exemplo, falando, ó, eu tenho um procedimento aqui que vai simplificar a sua vida, que vai ser assim ou vai ser assado. O primeiro momento que a gente prega muito é realmente entender qual que é o escopo operacional do cliente, quais são os seus eventuais desafios, porque pode ser que a minha solução talvez não seja aplicada para a empresa XYZ. Talvez ele realmente esteja satisfeito com a transportadora dele, ou com a situação, da maneira que ele trabalha. Pode não ser a melhor, mas ele entende que é funcional, ou pode ser simplesmente que a gente não esteja no momento mais oportuno. Mas o que, que acontece? Quando o cliente, o futuro cliente no caso, ele começa a explicar como funciona o procedimento operacional nele, por nós já termos estado do lado dele por vários anos, a gente compreende o quão difícil é o dia a dia dele. Então, a partir do momento que ele começa a informar alguns problemas que ele teve, eu já lembro de alguns que nós passamos também, e a solução em si, ela foi feita exatamente para sanar esse tipo de problema. Então, depois que o cliente ele informa toda a parte operacional, toda a questão do desafio, aí eu verifico se a nossa situação pode vir a contribuir para que o procedimento dele seja mais simples. Tendo esse match de informação, digamos assim, aí sim eu convido ele para poder identificar se o que a gente oferece realmente vai levar algum tipo de simplicidade para o dia a dia dele. E o bacana é que, assim como aconteceu contigo e aconteceu com centenas de outros clientes, quando eles verificam que um procedimento que é burocrático e chato, ele pode ser resolvido em questão de minutos, eles realmente ficam encantados. E por ali eles mesmos já querem dar sequência no processo. Só que ainda assim, eu não falo para eles aqui, ó, tá aqui, utiliza aí sozinho, vê o que, que vai acontecer. Por quê? Num segundo momento, talvez por um manuseio incorreto, ele pode gerar uma informação incorreta e gerar um tipo de problema para ele. Então, mesmo que a gente faça todo o procedimento de integração, explicando do início ao fim como funciona tudo, todas as primeiras cotações nós fazemos em conjunto, porque eventuais dúvidas, objeções que tem ali, eu estou do lado para poder fazer junto com esse cliente. E ainda assim, quando do retorno das transportadoras, eu me proponho a estar analisando junto novamente, porque se ocorrer eventuais situações de precisar de uma homologação específica para fazer na empresa ou algum ajuste, ali mesmo a gente consegue dar sequência. Eu não quero, por exemplo, entregar a Simplifica Fretes na mão de um cliente e deixar ele fazer. Eu quero pegar, entender o problema desse cliente, caso a gente possa estar contribuindo, e junto com ele até que o momento que ele fala assim para mim, Davi, beleza, a partir de agora eu consigo fazer isso daqui sozinho. Se precisar de alguma situação, a gente volta o contato. E como na retaguarda a gente tem alguém com expertise para estar cuidando da parte operacional também, o cliente ele sente resguardado no processo como um todo. Entendo. Na verdade é o seguinte, né, Davi? Você falou um ponto bem legal que é vocês acompanham os primeiros fretes. Você não simplesmente joga na mão do cara e fala, se vira. Isso, eu como cliente, ou eu como o futuro utilizador da plataforma, do site, enfim, como as pessoas quiserem entender, eu acho muito necessário. Por quê? Porque tudo bem, a gente vai por intuição, mas às vezes pela intuição você erra.
Dou um exemplo muito fácil. Exatamente. Você está comprando uma passagem aérea. Você fala, quero uma passagem em São Paulo, Rio, às 4 da tarde, indo na sexta, voltando domingo. Beleza, isso é simples. Mas a hora que ele chega para você é, reservar teu assento, para você pedir se tem comida especial ou não, e etc., a pessoa se enrola. Porque eu falo, mas espera aí, eu vou querer de onde? Eu sou vegano, vegetariano, sei lá o quê. E esses detalhes atrapalham. Então, se você não tiver quem te acompanhe, quem mostre, essa tarifa está mais barata, essa está mais cara, essa é mais custo-benefício melhor, tal, você se engana. Então, essa parte de acompanhamento eu acho fantástico, não é simplesmente toma que o filho é teu. Não, vamos junto, vamos acertar a coisa toda, estou aqui para te ajudar. E eu, como cliente, não é o fato de ser, não, os caras não é que não confiam em mim, mas, por exemplo, eu posso ser mais capaz do que isso. Tem muito cliente que deve pensar, putz, você está perdendo seu tempo comigo. Mas não é. A gente precisa desse apoio até para fazer a coisa certa com o passar do tempo, né? Eu penso mais ou menos dessa forma, num modo lúdico Exatamente. de ver, para acompanhar e seguir em frente lá no futuro e falar, olha, puta, deu certo, fantástico, me ajudou pra caramba, né? É mais ou menos isso mesmo. A intenção é, né, se o cliente ali, de repente, ele tem alguém com expertise, um departamento voltado para o Comex, ele pega ali e já dá sequência, né, da melhor maneira que ele achar. Mas muitas dessas pequenas empresas que são o nosso perfil de cliente ideal, ela não tem essa pessoa. Então, às vezes é alguém do compras nacional, alguém do financeiro, alguém da engenharia, né? Porque pode ter algum tipo de conhecimento relativo. Então, é importante ter esse acompanhamento para que se evite, de repente, algumas situações futuras que a gente sabe que pode vir a dar problema. E o que é o bacana disso? Nós temos, assim, clientes que a partir do momento que ele entrou conosco, eles não saíram mais. Nós temos, assim, a taxa de recorrência de cliente quando entra é assim, é muito positiva. Nós medimos recentemente o nosso NPS, que é o grau de satisfação dos nossos clientes, está acima de 9. Então você verifica que, né, mesmo com pouco tempo de empresa, a gente consegue visualizar que, na opinião dos clientes, a nossa solução faz muito sentido para eles. E é o que nos motiva a cada vez mais estar pensando em N situações para colocar dentro da plataforma para levar outras possibilidades de ganhos para o cliente e também para as transportadoras. Me fala uma coisa, mudando de assunto, mas nem tanto assim. Partindo do pressuposto que tem gente que está, sei lá, terminando a faculdade, vendo esse vídeo, ou que está no meio da faculdade falando, vou empreender. O que você me fala para o rapaz que está com a cabeça explodindo de ideia e morre de medo de ir para frente? Por exemplo, você saiu de um departamento operacional, tá? Abrir a Simplifica. Eu fui motivado a fazer o canal Como é que se faz. Hoje eu trabalho numa empresa, então, mas fui motivado a fazer isso. Que conselho que você dá? Onde você chega para o cara e fala assim, calma, repensa, põe no papel, mas vai para frente. Onde você achou, além de ter conversado com os seus dois sócios, que falou agora é a hora, e onde você fala para o cara que agora é a hora ou dá um tempo, pisa no freio um pouco, porque você vai não se ferrar, mas você vai dar muita cabeçada. O que você fala para essa galera que quer isso? Esse questionamento, Thiago, ele é extremamente importante porque o que a gente vê hoje de muitas empresas, principalmente, né, com bases tecnológicas que são chamadas as startups, delas morrerem do mercado, é porque muitas nascem baseado a um problema que é uma parcela muito pequena de empresas que tem esse problema. Então você não consegue escalar, não conseguindo escalar, logo essa empresa morre. A primeira situação que você que tem uma ideia bacana, que está recém-formado no comércio exterior ou que já tem uma certa vivência e quer colocar em prática,
faça validação no mercado. Assim que nós tivemos a ideia, antes mesmo de criar a CNPJ, de procurar o Sebrae, que assim nos deu um norte muito bacana no início da nossa ideia, nós conversamos com muitos dos nossos clientes naquela ocasião. Nós chegamos para eles e falamos assim, eu quero fazer uma plataforma onde no futuro próximo você vai conseguir fazer a tua cotação em questão de minutos. Faz sentido para você? Sim ou não? Começamos a pegar essa informação. Beleza. Faz sentido para você? Você conseguiria estar usando ela no seu dia a dia? Sim. Fizemos isso com quase que 100 clientes naquela ocasião. Como nós realmente vimos que era uma necessidade, aí sim nós fomos atrás de começar a estruturar a nossa empresa, fazer um plano de negócio, um plano de ação para fazer as coisas validarem. Algo que a gente sempre fala é o seguinte: se você for lançar um negócio esperar estar muito perfeito para lançar, você vai estar lançando ele muito tarde. E outra, para empreender gera um medo assim gigantesco. Eu fui empreender depois dos 30 anos. Eu já tinha 2 filhos, já era casado. Na empresa eu tinha um cargo de confiança, eu tinha um carro por conta, eu ganhava bem. E de repente, fazendo esse empreendimento, o que acontecia? Eu estaria colocando toda essa carreira profissional do lado para poder estar investindo o meu tempo, o meu recurso, a minha vida em algo que de repente eu não sabia se daria certo. Porém, aí que está aquela questão do propósito. A gente sempre teve como propósito poder levar essa agilidade, o bom atendimento para os clientes. Então, a gente sabia que ia passar por algum tumulto, mas que aquilo já poderia ter validade no mercado. E, por exemplo, desde quando a Simplifica Fretes nasceu, foi ao final de 2017, logo em 2018 veio aquela paulada da greve dos caminhoneiros, tabelamento da NTT e o Brasil virou uma bagunça. 2019 foi um ano mais tranquilo. Ano passado, pandemia. Esse ano, provavelmente, pandemia um ano inteiro novamente. E mesmo assim, só para se ter uma base, do ano passado para esse ano, do ano de 2019 para 2020, nós aumentamos a nossa base de clientes em mais de 50%. Então, a gente vê que o fato hoje de mesmo as empresas estarem com um certo receio, quando a gente consegue despertar um pouco de atenção e a empresa dá a oportunidade, a gente consegue entregar toda essa simplicidade para eles. Então, o que eu falo para os novos empreendedores, né, futuros empresários tá com medo? Valida a ideia, mas vai com medo mesmo, vai dar certo. O que eu tenho visto de empresas abrindo que são resultados da pandemia, e bons resultados da pandemia, não me choca mais. No início quando começou isso, lá para março do ano passado, março de 2020, eu via muita empresa fechando. Nossa, não dá porque não tem escritório, ou putz, vamos ter que devolver, enfim. Muita empresa realmente fechou. Mas eu vejo hoje em dia, principalmente, eu tive um papo com um especialista, com a Priscila Céspede, ela deve estar assistindo, inclusive. E ela falou: eu sou fruto da pandemia. O meu trabalho é fruto da pandemia e deu muito certo, porque o cliente final ele não quer mais aquele negócio, vamos conversar numa salinha, eu e você, não sei o quê. Não, ele quer agilidade. O próprio canal, como é que se faz, foi criado numa pandemia, numa vontade minha de querer mostrar o que eu sabia, mas vem da necessidade que as pessoas precisam ter uma simplicidade no comércio exterior, que tem muita gente com dúvida, da mesma forma que eu tinha dúvidas há anos atrás. E eu vejo que a Simplifica também é o mesmo jeito. Então, a pandemia eu vejo por um lado bom. A cabeça do empreendedor, que é o cara que morria de medo lá atrás, porque, meu Deus, e perdeu o emprego, falou: peraí, tá na hora de colocar em prática. Aproveitando até isso, Davi, fala o tal negócio. Você chegou em algum momento e ter é que eu não gosto de falar isso, mas a tua contraparte dizendo assim, putz, é um serviço de doido, vou ter que trabalhar muito, vou ter resultado lá na frente. Vamos voltar para o mercado. Você chegou até esse tipo de questionamento interno seu ou com seus pares, digamos assim?
Centenas de vezes, Thiago, centenas de vezes, porque acontecia, né? Por mais que meus sócios e eu nós tínhamos cargos de confiança no trabalho operacional que nós fazíamos, eu tinha, né, toda uma expertise voltada para essa área, nós não tínhamos um negócio que era nosso. Então nós precisamos aprender a administrar, a criar um procedimento administrativo, a criar um procedimento operacional, a criar um procedimento comercial que é assim extremamente complicado. Você validar uma ideia no mercado extremamente conservador e que a cada situação, né, a gente vem cada vez mais vem problemas externos para o dia a dia, é muito complicado. Então, você se questiona muito. Mas quando você começa a verificar que você fechou com um cliente, que esse cliente gostou, ele está sendo recorrente, isso traz uma motivação assim tremenda, cara. Eu lembro em uma determinada situação, nós fizemos a apresentação para um cliente que, por fim, ele não acabou contratando a Simplifica porque ele já tinha um contrato em vigência. Mas ele gostou tanto, cara, que ele indicou a Simplifica para alguém do network dele, que acabou contratando a gente, que indicou para outra pessoa que também contratou, trouxe uma transportadora e indicou um outro cliente. Ou seja, alguém que não contratou a gente ficou tão satisfeito da maneira que a gente conversou e acabou indicando 3 outras pessoas que viraram o nosso cliente. E quando um cliente ou alguma pessoa indica o teu trabalho, Thiago, é assim, extremamente satisfatório, cara. Então, por mais que de repente ficava aquela dúvida ali, não vai dar certo, não vai conseguir, o mercado está terrível, né, não vai ser validado. Quando você começa a ter essa parte funcionando do outro lado, cara, tem que focar realmente naquilo que é positivo e da sequência. Igual a gente vem conversando aqui, mas tá difícil achar as pessoas, não sei o quê, por causa da pandemia, home office, beleza, tá difícil. Aí todo dia a gente vai ficar conversando que tá difícil. Vamos tentar achar essas pessoas em outro lugar. Então, além de repente, uma ligação, um LinkedIn, um e-mail, dá para encontrar essas pessoas através de um podcast, em redes sociais, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente precisa parar muito, das vezes, de ser do negacionismo, negativismo, né? E pensar mais, de repente, na parte positiva. Porque o mercado está aí, tem espaço, e aquelas pessoas que fazem um bom trabalho, que são positivas, elas vão estar dando sequência aí com a empresa, mesmo nesses tempos de crise. Porque as crises passam, assim como os tempos bons. São apenas diferentes os tempos. A empresa tem que estar ali preparada para independente da situação. Você tocou num ponto e me veio uma pergunta na cabeça eu acho que ela é legal e você deve ter se perguntado isso também. Hoje faz o quê? 7 anos que a Simplifica tá online, digamos assim, né? E o desenho dela hoje é um escrito. Então você tem um desenho dela bonito e tal, mas você deve olhar para trás e falar assim, nossa, olha o tanto que nós conquistamos, olha o tanto de mercado que nós conquistamos. Fazendo um adendo nisso, eu estava conversando com um coach de carreira um bom tempo atrás, e ele falava, Thiago, sabe qual que era o segredo do Ayrton Senna? Eu não tenho a menor ideia. O Senna foi embora em 94, gente. Em 94 eu tinha 10 anos. Ele falava, o segredo do Ayrton Senna era o seguinte, quando ele estava em primeiro, ele imaginava um carro igual dele na frente do dele. E ele tinha que passar aquele carro e era impossível, por mais que ele esteja em primeiro. Ou seja, quando você está no topo, você tem que se imaginar que falta coisa para fazer ainda, falta coisa para chegar lá na Exatamente. frente, porque se você está no topo e para, a galera vem em massa e te passa. E eu falo, puta, mas não é que faz sentido essa história? E hoje, com a Simplifica, que é uma realidade, você deve olhar para trás e falar, nossa, olha o tanto que a gente evoluiu nisso, né? O grau de satisfação que você deve ter quanto a tudo isso deve ser gigantesco, né, Davi? Não precisa nem falar Cara, nada. é demais, viu? Porque, né, a ideia surgiu em si de uma conversa de 3 amigos que trabalhavam junto numa hora do café, onde tinha N outras pessoas próximas. Hoje a gente tem gerado empregos aqui para já 8 pessoas, nós estamos em 11 no nosso time.
em pouco tempo de empresa. Então, cada pessoa que vem traz um pouquinho do dia a dia, da expertise, um acaba complementando o outro. Hoje a gente não tem apenas pessoas de comércio exterior aqui dentro da nossa equipe, temos pessoas de psicologia, temos pessoas de economia, então cada pessoa traz um pouquinho de informação e acaba que isso faz assim um bem danado para a empresa, isso é muito positivo. Entendi. Davi, bom, vou liberar você, mas me fala uma coisa: como é que o pessoal acha você? A Simplifica, você, site, WhatsApp? O espaço é seu. Fala aí como é que o povo te acha. Eu vou Beleza, colocar na descrição aqui do vídeo, inclusive, o site de vocês. Se você me permitir, o teu LinkedIn, o LinkedIn da com Simplifica. certeza. Mas me fala, como é que o povo te acha também? Porque eu quero, como eu sempre falo para as pessoas que são parceiros, que fazem o papo com o especialista comigo, eu quero que procurem os serviços de vocês. Gente, eu não coloquei qualquer pessoa aqui para conversar com a gente. Não, é gente de qualidade que quer mostrar serviço de qualidade, não preciso falar mais nada. Então eu quero que o serviço de vocês bombe, que a Simplifique venda para caramba, seja, por que não, a maior plataforma de frete aduaneiro do Brasil. Por que não? Eu acho Amém. que a gente tem que sonhar. Então, o espaço é seu. Fala aí, como é que te acham? O que você quer falar? Tudo seu agora, vou ficar bem quieto agora. Te agradeço aí por essa oportunidade de poder estar, né, explicando com um pouquinho mais de detalhes o que que é Simplifica, do porquê existimos. E para encontrar a gente é muito fácil. Nós estamos no LinkedIn, Simplifica Fretes, nós estamos no Instagram também, Simplifica Fretes. O nosso site é www.simplificafretes, no plural.com.br. Uma coisa interessante de estar comentando também, nós temos um blog com conteúdos direcionados para comércio exterior, para empreendedorismo, para tecnologia e para logística. De tempos em tempos, com muita recorrência, nós sempre estamos colocando informações e conteúdos de alta qualidade no nosso blog. Acessem, tá? Hoje nós estamos lá com quase que 900 mil acessos mensais dentro do nosso blog e a intenção é estar chegando aí em breve no 1 milhão, porque com o tempo agora também, Thiago, a gente está querendo criar um podcast onde a gente vai estar convidando clientes, associações de classe, pessoas que são referências no comércio exterior, assim como você, para poder dinamizar essa conversa do comércio exterior muito parecido com o que você faz e tem feito muito bem feito. Parabéns por ter entrado nesse mercado, colocado as informações dessa maneira tão profissional e simples, tá? Parabéns mesmo. Então, para achar a gente aí no site www.simplificafretes.com.br, o nosso blog é blog.simplificafretes.com.br. Eu no LinkedIn estou lá, Davi Santiago, Simplifica Fretes. Meu WhatsApp é 35, né, o código do prefixo 99895-6040. E telefone de empreendedor, vocês sabem como é que funciona, né? É 24/7, qualquer momento vocês conseguem estar falando conosco. Mais legal, Davi. Primeiro, agradeço pelas palavras. Eu não sou absolutamente nada. Eu sou apenas um cara que liga a câmera e fala. Mas eu vejo essa necessidade de trazer qualidade para as pessoas que querem aprender, para o pessoal que quer entender que comércio exterior é muito mais simples do que se passa na faculdade. Eu nunca me esqueço Fato. de professores que falam, não, comércio exterior é difícil, porque você tem N termos, os incoterms e tal. Gente, não, é simples. O jeito que eu faço as aulas, eu já falaram, Thiago, por favor, obrigado, continue com isso, porque eu não entendo nada que você me dá que o professor me dava em aula, e você explica fácil. Então, quando você tem alguém que simplifique, não precisa nem falar a referência, né? Eu entendi a referência, mas que simplifique tudo isso, que facilite tudo isso, cara, mercado ganha. Você ganha o mercado bem. Não adianta nada eu chegar aqui e Fato. falar, não, porque em termos de direito internacional a sua carga vai ter um adendo. O cara vai falar, parceiro, não tô entendendo nada que você tá falando, obrigado, próximo vídeo. E Assunto chato pra é caramba, né? chato, é chato. Então, assim, da mesma forma que você, quando você me mostrou a Simplifica,
Falei, nossa, isso aqui é maravilhoso. Você tem uma mina de ouro na mão, você demorou muito tempo para trabalhar. Então, gente, simplificar fretes, por favor, vai atrás do Davi, conversa com ele, adiciona no LinkedIn, chama no WhatsApp, façam o que vocês quiserem, mas vai atrás porque, olha, de coração, vale a pena. Eles são claros e tem que ser claros hoje em dia. Hoje em dia, é que nem um amigo meu fala, a mentira não aguenta muito tempo, ela cai por terra. E Fato. quando você Não se trabalha com a sustenta. verdade, com a claridade, tudo funciona. E é exatamente isso. É um trabalho claro, simples, fácil e está aqui para ajudar todo mundo. Frete, todo mundo tem. Negócios, a gente só consegue trabalhando. Então, agradeço tudo isso, Davi. Agradeço as palavras. Pessoal, de novo, simplifica fretes, vai te facilitar de um jeito absurdo o teu frete aduaneiro. Os spoilers de frete internacional, fantástico. Estou esperando por isso e vou te convidar para uma próxima. Quando você fala, Thiago, lancei. Vou te trazer aqui de novo, hein? Fala, Pode Davi, deixar. vamos fazer Foi um prazer. vamos premiar isso aqui, mas vale a pena. Então, pessoal, tá tudo aqui embaixo na descrição. Vocês vão achar todos eles. Vai falar com o Davi, vai dar certo. Vamos começar a negociar e vamos disseminar isso porque vai ser bom. A gente tem que fazer um trabalho bom para o futuro, né, Davi? Tá falado? Tá falado, muito bem falado. Te agradeço aí pelas palavras, novamente pelo convite, né? E igual a gente comentou em outras ocasiões, cara, é um prazer tremendo conhecer pessoas, né, de bom coração, de boa índole, que realmente tem como propósito levar uma comunicação de maneira simples, objetiva e clara para futuros importadores, exportadores ou para empresas que já trabalham com isso. Você realmente tem feito um trabalho bacana e novamente parabenizo por isso e, cara, sempre à disposição, como cliente, como parceiro, como amigo. Tamo aí junto, cara. Parabéns. Obrigado, Davi. Também à disposição. Quando você lançar podcast, me chama, que puta, vai ser um prazer do outro lado. Eu sempre falo que o meu Fechou. canal é o canal de televisão, o podcast é o canal, é o rádio, né? Então, os dois se comunicam e se comunicam muito bem. Então, quando você lançar, puta, tô à disposição. Só fala, Thiago, eu preciso, opa, agora. Mas o prazer é todo meu. A gente do canal do Como é que se faz agradece muito por tudo isso. E vamos conversando, porque tem coisa para a gente trabalhar, né, Davi? Não, tem demais, cara, tem demais. Vamos levar simplicidade para as empresas que importam e exportam, porque a gente sabe que eles são carentes disso e precisam muito, principalmente no momento onde parece que está tudo virado de cabeça para baixo, né, Thiago? Te agradeço mais uma vez. Obrigado de coração. E, gente, simplifica fretes, por favor. Vai dar certo, dá trabalho para o Davi, porque ele está precisando. Amém. Valeu, Tiagão. Um abraço. Fica com Deus. Abraço, valeu. Falou, turma.